Ok, então vamos à aula de hoje, continuar com técnicas de programação. E hoje vamos ver uma estrutura de repetição que é o do loops. Diferentemente das estruturas de repetição que nós vimos na aula passada, o for, o loops ou ciclos, eles realizam repetição da execução de um trecho de código, certo? Baseado em uma condição. No caso anterior, o for, ele executava um número de repetição pré-determinada de quantas vezes um determinado trecho de código vai ser repetido. Nesse caso, não. O controle da repetição vai se dar por meio de uma condição. Então, como pretexto e exemplo para esta nossa aula, eu trouxe para vocês o seguinte problema. Nós temos aqui uma lista de clientes e que foram importados de um arquivo texto, né? Vocês podem observar, e eles estão naquele formato, né? Nome, endereço, cidade, mas estão naquele formato, né? Contínuo, né? E para a gente trabalhar no Excel é de bastante conveniência que a gente produza uma lista, né? Então, como é que eu pego isto aqui e produzo uma lista de uma maneira que a gente possa realizar nossas operações com listas no Excel? Bom, eu tenho que, provavelmente, vou fazer aqui dentro da mesma planilha para a gente poder visualizar. Então, eu teria que criar, por exemplo, um título, né? Nome, endereço e cidade, por exemplo. E aí eu teria que pegar cada uma dessas células e copiar para cá, né? Eu teria que fazer isso tantas vezes quantos existirem clientes. Aí eu faço isso para o João da Silva, depois eu repito o processo para Jânio da Costa, mas eu coloco na linha posterior e assim sucessivamente. Ora, é um trabalho repetitivo, enfadonho, chato, e que muito provavelmente vocês vão ficar entediados de fazê-lo, principalmente se houver é, muitos clientes, né? Imagina que haja centenas de clientes. Você vai demorar o dia inteiro disso aqui e certamente. Como é que eu posso fazer isso então? Via Excel, VBA, para que ele possa fazer isso. E o computador, ele certamente vai fazer isso de uma maneira muito mais rápida do que eu faria, certo? Independente, né? E também vai fazer muito rapidamente, conforme tenha bastante cliente ou não, ele vai fazer. Bem, então eu quero automatizar esse processo. Nesse processo, eu não sei de antemão quantos clientes eu tenho. Eu posso ter 30, 40, 50, eu não sei, de antemão eu não sei quantos tem. Então eu posso fazer esse processo, né, até que, olha a condição, até que eu, os meus clientes acabem. Interessante. Então aí surge já a primeira dica, né, da necessidade de usar o loop while, né, o do while. Então vamos fazer isso. Eu vou abrir então o, o meu ambiente de programação, Visual Basic, certo? Esse arquivo, ele por enquanto ele é um XLSX. Vocês devem saber que o arquivo XLSX não pode conter macro. Então, quando eu inserir uma macro aqui, quando eu for salvar na próxima vez, ele vai me perguntar se eu quero manter a macro ou não. Para manter a macro, eu tenho que mudar a extensão do arquivo, né? Passar para XLSM. Atenção para esse detalhe que é importante, né? Senão a gente pode perder a nossa macro. Então eu vou inserir aqui um objeto, certo? Vocês estão observando que como ele é um XLSX, ele não tem objeto. Preciso inserir. Então eu venho aqui no menu inserir, módulo. Pronto. Uma página em branco. Então eu vou criar uma nova rotina, uma subrotina. Vou apelidá-la de ciclo do, certo? E eu vou dar Enter, ele vai colocar o abre parênteses, fecha parênteses, e inserir a linha end sub.
Você veja que como a gente está no ambiente de programação, ele facilita a nossa vida, evitando que a gente cometa alguns erros bobos, né? Muito bem, mas isso aqui é um arquivo texto, né? Você poderia programar usando o Notepad. Muito bem, então, primeiro de tudo, eu preciso, né? O que eu tenho que fazer? Inicialmente, né? Gerar, né? Definir, vamos botar aqui como comentário, definir a linha de títulos. Muito bem, a linha de títulos, ela vai ser fixa. Nós vamos colocar aqui, vamos colocar nessa mesma planilha, né, para facilitar a nossa visualização. Então, eu vou colocar aqui nessa célula C1. Como é uma célula fixa, eu posso usar o objeto, certo? Vou deslocar aqui, né, para indicar que ele está dentro do sub, certo? Range, ele é fixo, eu posso escrever a célula C1, fixa. Então, o seu valor, velho, observe que ele coloca ali, velho, vai ser igual a um texto. Por exemplo, nome. Vou repetir o processo e botar na coluna seguinte, ou seja, D1, vou definir o seu valor como sendo endereço, também entre aspas, porque trata-se de um texto. E a linha seguinte, desculpe, a coluna seguinte, é um ponto velho, igual a cidade. Muito bem. Esse código eu já posso até executar. Lembra como é que a gente faz para executar? Certo? A execução a gente pode fazer usando a tecla F8 do teclado. Então, com o cursor, vou botar o cursor aqui, na primeira linha, e vou pressionar F8. Ele vai executar. Então, F8, ele vai executar a linha que está em amarelo. Nome, observe que ele já colocou o nome aqui. Mas, novamente, F8, endereço, e por último, cidade. E termina, tá vendo? Então, o cabeçalho, certo? Já está pronto. A gente pode até formatar, né? Pronto. Nome, endereço, cidade. Agora eu tenho que fazer essa cópia. Então, como é que eu faço a cópia? Vamos lá. Copiando os dados do cliente para o formato, vou botar na linha de baixo, né? Para o formato de lista. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que copiar esse valor aqui que está na célula A1 e copiar para C2. Mas eu tenho que fazer isso já pensando que eu vou precisar percorrer essa lista aqui, né? Então, ao invés de usar range, né, e aí eu teria que usar aqui o valor fixo, ou teria que compor, né? Para facilitar, eu vou usar cells, porque aí eu defino com esse objeto, né, cells, eu posso definir qual é o valor da linha e qual é o valor da coluna. Então, o valor da linha é a linha 1, coluna 1, 1,1, certo? Eu tenho que pegar o valor correspondente a esta célula, velho. E este valor eu tenho que colocar numa outra célula, cells, na coluna, na linha 2, na coluna 3. O seu valor, então, vai receber, estou copiando o valor da célula 1, colocando na célula 2, 3. Interessante. Eu tenho que fazer o mesmo para a linha seguinte, né? Ou seja, a célula da coluna seguinte, mas da mesma linha, 2, 4, recebe
o valor que está na célula da linha 2, coluna 1. Mais uma vez, né, são 3. Eu vou pegar o valor que está na verdade, a célula da linha 2, coluna 5, vai receber o valor que está na linha 3, coluna 1. Muito bem, já fiz o processo que copia os dados do João da Silva. Vamos ver se vai funcionar? Então, F8, ele vai primeiro preencher com os valores. Eu posso apagar aqui para vocês visualizarem que ele vai repetir o mesmo processo, né? Vamos levar para cá. F8, F8, F8. Muito bem. Agora ele vai copiar os dados do cliente. Então, primeiro vai ser o João da Silva. Ele copiou o João da Silva para cá. Depois o endereço. E depois a cidade. Interessante. Mas eu quero repetir isso para todos os clientes. Então, eu tenho que envolver esse código num loop, num ciclo. Então, eu quero envolver isso num loop do. Vou deslocar, certo? Envolvê-los num loop. Então, eles vão ser executados em loop. Vai ficar girando aqui entre o do e o loop. Só que eu preciso dar uma condição de saída. Um erro muito comum entre os programadores é justamente o fato de eles programarem estruturas de repetição em que você não tenha uma saída adequada. Nós temos que garantir que em um determinado momento esse loop vai se dar por concluído. Senão ele vai ficar executando indefinidamente e aí o seu programa iria travar, né? Então eu tenho que fazer uma condição, né? Qual é a condição? A condição vai ser quando eu encontrar uma célula vazia. Quando, por exemplo, essa célula aqui, você veja que ele vai andando, 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 andando. Quando ele encontrar uma célula vazia, então eu vou voltar para cá. Então, enquanto, while, tudo em inglês, né? While, enquanto uma determinada célula, que vai ser a 37, ou enquanto essa célula, ou a célula qualquer uma, né? Célula 1, na coluna 1, enquanto essa célula for diferente, observa ali o símbolo do diferente, é o sinal de menor maior, sinal de menor maior, for diferente de vazio, faça. Faça enquanto isso for diferente. Então, vamos botar aqui um comentário, né? Enquanto a célula não estiver vazia. Então, enquanto a célula não estiver vazia, ele vai fazendo. Muito bem. Só que para cada cliente eu tenho que mover, né? Eu tenho que começar na linha 1, tenho que começar na linha 1, e depois para o próximo cliente eu tenho que mover para a linha 5, depois para o próximo na linha 9, depois para a linha 13, e assim sucessivamente. Quer dizer, então vocês observem que eu estou saltando de 4 em 4. Então, essa linha aqui que eu estou pegando, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, ela tem que variar. Ela tem que ser uma variável. Então, eu vou trocar esse número que está fixo aqui, por enquanto, 1, 2 e 3, e vou colocar uma variável aqui, ó. Então, essa variável vai ser a i. E no caso da linha seguinte, qual seria a variável? Ora, é só colocar i mais 1, né? Ops. I mais 1. Ops. I mais 1. No caso da célula seguinte, seria I mais 2. I mais 2.
Então eu começo, vou ter que inicializar. Antes de começar o do, eu tenho que inicializar esse i. Então eu começo na linha 1, no i igual a 1. Perfeito. E a célula aqui também, né? Eu começo, aqui tem que ser variável, né? A linha tem que ser variável. I. Então, enquanto essa célula for diferente, ele executa isso. E aqui, ao final, antes de fazer o loop, eu tenho que atualizar o valor de i. Então, eu tenho que dizer que i vai ser incrementado em 4 linhas. Ou seja, eu estou incrementando 4 linhas. Interessante. Então, ele vai saltando de 4 em 4. Já para o lado da lista, eu tenho que ir incrementando de 1 em 1. Então, deixa eu criar. Então, na verdade, aqui o que fica fixo vão ser essas colunas, mas a linha eu vou incrementando de 1 em 1, né? O próximo cliente vai ser na linha 3, depois na linha 4 e assim por diante. Então, eu posso criar aqui mais uma outra variável, vou chamá-la de linha, e aqui embaixo também será linha. Aqui embaixo também será linha. E eu tenho que começar, tenho que inicializar, ele vai começar na linha 2 e eu vou incrementando de 1 em 1. Então, linha é igual a linha mais 1. Então, aqui nesse caso, vamos botar aqui alinhado, né? Eu vou incrementando em uma linha. Muito bem, está pronto o nosso código. Vamos testar? Observe que eu editei o meu código e ele ainda está executando. Observe que a linha de execução está aqui no EndSub. Né? Isso só é possível porque o VBA é uma linguagem de programação interpretada. Então, eu posso ir editando meu código à medida que ele vai executando, porque, na verdade, ele executa linha a linha. Muito bem, mas eu vou começar de novo, né? Vamos apagar esses valores e vamos começar novamente. Então, vou deixar o meu cursor aqui, F8. Então, primeiro ele faz o cabeçalho, depois agora ele vai percorrer a lista. Vou inicializar na linha 1 e para a lista eu vou começar na linha 2. Muito bem. Primeira pergunta. Ele está perguntando se a célula 1 de 1, que é o João da Silva, é diferente de vazio, certo? É, né? Então, enquanto for diferente de vazio, isso é verdade, então ele executa. O que ele vai executar? Ele vai dizer que a linha 2, 3 vai ser igual à linha 1, 1. Ou seja, João da Silva vai fazer uma cópia para cá. O mesmo para endereço, o mesmo para Rio de Janeiro. Agora ele vai mover para o próximo cliente. De que maneira? Primeiro, vai mover 4 linhas aqui para o cliente e uma linha para a lista. Loop, volta para aqui para o início. Mais um teste. Jane Costa, melhor dizendo. É diferente de vazio? É. Então ele executa. Então pode copiar. Incrementa 4 unidades para a lista para os clientes e mais uma linha para a minha lista. Muito bem, então ele vai fazendo isso, vai adicionando Rafael, depois mais uma vez Jorge Lucas, depois João Artiga, assim sucessivamente. Nosso último cliente é o João da Silva, né? Então, vamos ver ele colocando até o João da Silva. Lucila, Antonieta, João da Silva. Terminou. Bom, o que vai acontecer agora? Ele vai testar a próxima célula, só que a próxima célula vai estar vazia. Cells, certo? Qual que é a linha? 37. A linha 37. A linha 37 ela é diferente de vazio?
Não, ela é igual. Então, isso aqui não é mais verdadeiro, né? Então, ele vai sair do loop. Pulou para end sub. Saiu do loop e concluiu. Então, vejam que ele preencheu aqui o nosso formato, nossos clientes no formato de lista, que é mais adequado, né, para a gente operar aí o Excel, né, no formato de lista. E percorreu até encontrar um dado vazio. Então, imagine se eu colocar aqui uma nova cliente, Maria das Couves, certo? Na rua Y, 22, vou copiar aqui uma cidade, né, qualquer, ok, pronto. A próxima vez que eu executar, ele vai percorrer a lista e colocar todos, inclusive essa nova cliente que é Maria. Então, para executar tudo de uma vez, a gente já sabe, vem aqui em desenvolvedor, macros, ciclo do, executar. Ele vai copiar por cima. Então, o efeito que a gente vai ver vai ser só adicionar a Maria, certo? Porque os outros já estão aqui. Executar, incluiu a Maria das Couves. Eu poderia pagar, executar novamente, e ele também vai executar normalmente, né? Desenvolvedor, macro, ciclo do, executar. Interessante. Então, com isso a gente consegue colocar a lista que nós tínhamos num formato de lista, que é mais adequado, né, para o uso no Excel, certo? Usando uma estrutura de repetição baseado numa condição, certo? Uma condição é sempre aquela, né? É sempre uma comparação, né? Alguma coisa é maior que, alguma coisa é menor que, alguma coisa é igual a que, ou alguma coisa é diferente que a outra, é sempre uma comparação. No caso aqui, eu usei uma comparação de diferente. Estou perguntando se a célula é diferente de vazio. Bom, para concluir a aula, só lembrando que, por enquanto, esse arquivo é um XLS, X, certo? Se eu pedir para salvar, ele vai observar isso. Olha, você tem um código. Se você continuar salvando como XLSX, você vai perder esse código. Então, é importante que, quando a gente for salvar, a gente leia o que está escrito. Então, aqui está escrito: os recursos a seguir não podem ser salvos em pasta de trabalho sem macro. Projeto do VB. Ou seja, códigos em VB não podem ser salvos no arquivo XLSX. Para salvar um arquivo com este recurso, clique em não e escolha um tipo de arquivo habilitado para macro na lista de tipo de arquivo. Para continuar salvando como pasta de trabalho sem macro, clique em sim. Então, se a gente quer preservar o nosso código, a gente tem que clicar no botão não. Não. E aí ele vai abrir a caixinha aqui de salvar como. E aí eu devo escolher aqui um outro tipo de arquivo. Aqui está tipo, um outro tipo de arquivo. Qual tipo? Pasta de trabalho habilitada para macro. Ou extensão .xlsm. Certo? Então escolho aqui xlsm e aí salvar. Já existe um arquivo, tá? Eu salvo anteriormente. Eu posso salvar por cima ou não, se eu quiser. Vou salvar por cima. Sim. Pronto. Está salvo. Agora observe que mudou aqui a extensão XLSM. Então, o meu código está preservado. Eu posso sair do arquivo sem perder esse código. Ok? Então, esta foi a aula de hoje. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!